Salve, salve rapaziada, tranquilidade, como vocês já devem ter visto aí na thumb e no título, vamos elencar aqui de acordo com a minha opinião, baseado no que eu acho, no famoso achismo, porém com alguns embasamentos de gols, assistências e pelo que eu vi, pelo meu feeling nos jogos, os piores e os melhores jogadores da fase de grupos da Copa. Então vocês deixem nos comentários o que vocês acham, se concordam ou não concordam e os que vocês colocariam ou não colocariam, não sei. Enfim, vamos começar com o primeiro. O primeiro é esse daqui, ó. Kudus. Kudus de Gana. Ele fez 2 gols, foi um destaque, jogou muito bem em todos os ataques que Gana tinha, os melhores ataques que Gana construía, passava pelo Kudus. Que soltaram até uma fake news, né? Que ele falou que ele se achava melhor que o Neymar, só que ele não tinha a mídia do Neymar, coisa tal e tipo. E na real, mano, é isso, ele joga muito bem. Não é o Neymar, de longe, muito longe disso. Mas jogou muito bem, foi um destaque muito produtivo aí de Gana. E da Copa, pena que Gana não classificou. Então, não veremos mais ele na Copa. Porém, foi um destaque muito bom. O segundo, Ener Valencia. 3 gols na Copa. Equador. Esse Equador teve uma chance, teve uma luz de poder se classificar para as oitavas. Muito se passou pelo Ener Valencia. Muitas vezes ele estava jogando sem estar 100%, porém, no caso, contudo, entretanto, ele conseguiu fazer aquilo que esperavam dele. Gols. Ele meteu 2 gols no primeiro jogo contra o Catar, fez 1 gol contra a Holanda e passou em branco. Infelizmente, passou em branco no último jogo que desclassificou o Equador. Infelizmente, não se classificaram, mas também ficar dependendo só do Ener Valencia é complicado, né? E perderam ali de 2-1 no segundo jogo para Senegal, mas Ener Valencia está aqui na lista com 3 gols e muita disposição entregue e jogou muito bem. Em terceiro, que na verdade é de quinto, quarto, terceiro, de baixo para cima, né? Primeiro a falar, porém na colocação. Em terceiro, estamos com quem? Deixa eu confirmar aqui. Mbappé. Quando eu tô olhando aqui é a minha listinha, não tem jeito. Mbappé teve 3 gols nessa fase de grupos, porém, era aquilo, né? Pô, Mbappé e tal, não sei o que, fez 2 gols no primeiro jogo. Fez 2 gols no segundo jogo, 1 gol no primeiro jogo. Jogou muito bem, porém a França veio para amassar e tudo mais, pegou uns times bem mais ou menos, perdeu para a Tunísia no terceiro jogo, o Mbappé entrou no final, não conseguiu fazer muita coisa, então por isso ele fica aqui em terceiro colocado, com 3 gols, jogou muito bem, da França, se passa pelo Mbappé, é óbvio, mas em terceiro lugar pelo conjunto da obra, o que produziu e a seleção que está inclusa ao redor dele. Então, em terceiro lugar, Mbappé. Em segundo lugar, Cody Gakpo. Holanda, cara, fez 3 gols em 3 jogos. Se a Holanda se classificou para as oitavas, muito se passa pelo que o Gakpo fez. A Holanda ganhou de 2-0 de Senegal. Mendy entregou o gol, certo? Falhou no primeiro e tal. Mas o primeiro gol se passou, o Gakpo fez o gol. Fez não sei o que, e o segundo foi o do Memphis Depay, mas ele foi o que tirou o placar do 0-0. No segundo jogo, mesma coisa, gol dele contra os Estados Unidos, que aí conseguiu um empate. Terceiro jogo, mesma coisa, gol dele, tirou do 0-0. Então, mano, não tem como o cara não ser um destaque, não ser o segundo colocado, ainda mais que ele é muito novo. E ele ficou em segundo colocado aqui no de destaques melhores jogadores da fase de grupos. Em primeiríssimo lugar, quem vocês acham que é? Papai Cris? Messi? Neymar? Não, nenhum deles. Nenhum deles entrou no ranking dos 5. O primeiro colocado, nada mais, nada menos que Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes fez 2 gols e deu 2 assistências nessa fase de grupos. 2 gols que garantiram a vitória e a classificação de Portugal para as oitavas. E no primeiro jogo deu 2 assistências em um jogo que foi 3-2 e precisou muito. E nos vídeos que já fizemos aqui, eu já falei muito bem do Bruno Fernandes e como ele encaixou já na seleção de Portugal. Então, Bruno Fernandes está como o melhor jogador até o momento da fase de grupos e muito decisivo. 4 gols de 7. Não, 4 gols de 7, isso. Não, 4 gols de 6. 4 gols de 6 dos 3 primeiros jogos se passaram pelo Bruno Fernandes. Bruno Fernandes participou de 4 de 6 gols de Portugal nessa primeira fase aí, na fase de grupos. E algumas menções honrosas, eu não vou colocar fotinho aqui e tal, mas vale as menções. Que é o Perisic da Croácia, jogou muito bem. Theo Hernandes entrou muito bem na França, no lugar do Lucas Hernandes, né, seu irmão que se machucou. O Kane, positivamente ou negativamente, ele deu 3 assistências, né, para a Inglaterra, então tipo, é um destaque, foi um dos melhores, porém não deu um chute no gol, então aí vai do que vocês acham, mas é uma menção honrosa aqui porque ele é o líder de assistência da Copa. Klaassen entrou muito bem na Holanda, ganhou a vaga de titular, já tem 2 assistências. Musiala foi o cara que mais driblou nessa fase de grupos e foi o cara que mais perdeu gol também, não teve jeito, chutou muito e não fez nenhum gol. Acontece, né? Não tem jeito. Gnabry jogou muito bem, show da Coreia do Sul, já fez 2 gols e mudou o time da Coreia do Sul. Primeiro jogo contra o Uruguai foi muito mal. Ele entrou, melhorou o time e daí ganhou a titularidade. Enzo Fernandes, não tem nem o que falar, ele virou titular na Argentina. A Argentina só conseguiu se classificar por causa dele, porque ele e o Julián Álvares, que também é outro, aqui de destaque, fizeram muito por merecer e fizeram a Argentina melhorar. Taremi do Irã jogou muito bem também, teve 2 gols, é um destaque. Vinícius Júnior foi um dos melhores jogadores do Brasil nos 2 primeiros jogos. Vinícius Júnior, Casemiro do Brasil e Rodrigo do Brasil. Esses são os destaques, para mim, dessa primeira fase de grupos. Agora vamos passar aos piores jogadores. No caso aqui, os destaques negativos dessa primeira fase de grupos. E vamos começar com quem? Com ele, De Bruyne, muito mal, se declarando muito mal em entrevista. Mano, foi horrível. Tipo, a Bélgica poderia, aqui ó, no destaque negativo, nos piores, colocar a seleção inteira da Bélgica. Muito ruim. Foi uma das piores seleções, junto com Dinamarca, mano, decepção total. E Bélgica, tá aí, pode elencar o time inteiro, mas eu coloquei o De Bruyne para representar por causa dos diálogos, do que ele falou nas coletivas, né? De como ele se expressou nas coletivas. Então, De Bruyne vai representar aqui a Bélgica. Nos piores eu não vou elencar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas vou só falar os nomes aqui. O segundo, Rafinha do Brasil. Mano, ninguém quer o Rafinha no Brasil como titular. Ele foi um destaque negativo, porque ele vinha muito bem das eliminatórias, dos amistosos. E, mano, a musiquinha chuta fofo, meu Deus do céu, mano. Rafinha é isso. Os 2 primeiros jogos não fez nada. Chutou fofo, não fez nada. Foi um destaque negativaço. E o Antony, que entrou para tentar ganhar a vaga dele, mano, também foi mal demais. Então é isso, vai ser mais do mesmo. Os 2 estão muito mal, mas o Rafinha é um destaque negativaço aqui. Aí eu não preciso nem falar do Bale, né? Bale parece que nem foi para a Copa. Mano, mais que destaque negativo aqui, o Bale, ele deve ter ido jogar golfe. Bale não fez nada, o País de Gales foi a passeio, não arrumou nada. Conseguiu um empate só com os Estados Unidos ali e mais nada. Darwin Núñez, do Uruguai. Esse daqui eu tava com uma expectativa muito alta. Ele jogou muito bem no Benfica. A última temporada dele foi absurda de top. Nessa temporada tá mais ou menos no Liverpool, né? Começou muito bem e agora deu uma decaída.
Mas ainda assim a expectativa era alta, porque, mano, Cavani e Luis Soares já estão bem velhos e ali, tipo, era passar o bastão, né, pro Darwin Núñez, que não correspondeu. Não fez nada a Copa inteira, não fez um gol, não teve, mano, Darwin Núñez foi muito abaixo. E aí, pra fechar a listinha de 5, antes das menções honrosas, Eriksen. Dinamarca, a maior decepção dessa Copa, e se passa pelo Eriksen. É isso, mano. A Dinamarca conseguiu não se classificar num grupo que, mano, era a franca favorita, mano. É isso. A Dinamarca não se classificou, fez 1 ponto. É isso. 1 ponto, mais nada. E, mano, não tem muito o que falar. Eriksen, pronto. O cara que era o cérebro da Dinamarca não jogou, não fez nada. Então é isso. Destaque super negativo. E aí as menções honrosas que eu coloquei aqui, Rudiger muito mal na zaga da Alemanha. A Alemanha não se classificou e muito se passa pela zaga, que tomar 2 gols da Costa Rica é sacanagem. E aí jogou muito mal. Ramsey, do País de Gales, também não fez nada para ajudar. O Bale não jogou nada, o Ramsey muito menos. Sterling, da Inglaterra, porque ele é titular absoluto, já era, esquece. Já virou banco, não jogou nada. Lautaro Martinez, esse cara, pelo amor de Deus, mano, horrível. Muito mal no primeiro jogo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Muito mal no segundo jogo, e aí já virou reserva. Terceiro jogo já era o Julián Álvares o titular. Lewandowski, mano, fez o primeiro gol da Copa, tal, não sei o que, mas perdeu o pênalti. Polônia jogou mal pra cacete. Se classificou, mas não foi por causa do Lewandowski, jogou muito mal. Ele tá jogando muito mal. E vamos ver se agora nas oitavas, pelo menos ele começa a jogar, o time ajude também, né? Porque, mano, não foi muita coisa. Vlahovic e Kostic, a dupla da Juventus, que era pá, Sérvia, não sei o que e tal. Mano, já começaram no banco. Por que o técnico deixou no banco? Alguma coisa tem. Os dois no banco. E no jogo que precisava, contra a Suíça, tomaram 3-2 e poderia ter tomado muito mais. Não fizeram nada, Sérvia eliminada. E é isso, mano. Foi uma das decepções também a Sérvia. Ela, junto com a Suíça, era para brigar ali pelo segundo colocado. Não brigou muito. Tomou piau da Suíça. Empatou contra Camarões. É isso. Então, essa foi minha lista de melhores e piores jogadores da fase de grupos. Então já deixem nos comentários o que vocês acham. Quem vocês acham, se tá certa minha listinha de top 5 melhores jogadores e minha listinha de top 5 piores jogadores. Claro, com suas menções honrosas. Fechou? É isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o amiguinho e bora bater essa meta de 1000 inscritos aí. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis.